como os discentes apresentadores Fabrício Neri e Rafaela Lopes, e como orientador, professor orientador, Alexandre Lopo. Bem, basicamente, vamos citar aqui uma situação modelo para referenciar o que está sendo discutido nesse ambiente, onde para melhor conhecimento, vamos aplicar aqui nos sistemas lineares, em estudo em uma determinada ponte pênsil, onde começaremos determinando a equação diferencial, descrevendo assim uma curva desejada, e assim obtendo uma solução analítica, verificando as aproximações dos problemas, de modo a obter-se os pontos ao longo da curva, obtendo assim uma resposta, uma solução para o nosso problema do sistema linear. A ponte mais do exemplo em si, a ponte mais conhecida que temos como referência é a Golden Bridge em São Francisco, nos Estados Unidos, que tem-se em sua composição uma seção de ponte pênsil, né? Que, por exemplo, o que é a ponte pênsil? Se analisarmos a seguir o que compõe a ponte, ela é uma seção de cabos interligados por, por uma estrutura linear de. Cadê? Eita, falando de. Bem, tá. Bom, tendo como base a estrutura de sustentação das pontes, como os cabos lineares que vinham sustentar uma ponte em si, temos como exemplo que viemos a estudar, né? O motivo do estudo dessas cargas e os esforços que vinham a ter na ponte. Então, por exemplo, o modelo da ponte Penso, que temos como as consequências advindas das variações atmosféricas e vinha a ter esse estudo, né, a análise inicial, temos como base essa ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, que entrou em colapso há poucos meses após a sua inauguração, causadas por oscilações de ventos na região, de 64 quilômetros por hora. Ao bem da verdade que a ausência de fenômenos atmosféricos simplificar a equação diferencial, vamos supor, né, que um deck da ponte é apoiado por um único cabo, cujo peso é zero. Vamos trabalhar com base nisso. Precisamos considerar também que unicamente o peso do deck, que no caso é a base, possui seus veículos parados sobre a ponte. Assim, podemos analisar o efeito que vem a ter um engarrafamento sobre essa plataforma, de forma que o seu cabo de sustentação, os esforços do cabo de sustentação serem estudados. Não estudando em si o como vem a ter os efeitos dos cabos, nos cabos dos veículos se movendo sobre a ponte. Na prática, a hipótese de que os cabos venham a ter um peso nulo é mais razoável, né, nesse caso, porque pode parecer à primeira vista, porque o peso do deck, mesmo quando vazio, supere muito o peso do cabo, né? Então, vamos supor então que uma ponte pênsil consiste de um deck suportado por um único cabo de peso desprezível, como ilustrado na figura 4. Nosso objetivo é encontrar a equação diferencial que descreve a curva formada pelo cabo horizontal, na qual está amarrado no deck da ponte. Começaremos a análise investigando as formas que atuam sobre um pequeno segmento do cabo, né? Então, que sustenta a ponte.
Na figura 5, né, podemos ver que os vetores tx e tx mais Δx denotam as tensões nos pontos de abscissas, correto? X e x Δx, x e x mais Δx, respectivamente, aos passos que de F corresponde à força exercida sobre o cabo pelo segmento do deck da ponte. Entre x e x mais Δx, note que as tensões são tangentes ao cabo nas extremidades do segmento, ao passo que F atua ao longo da vertical. Nosso próximo passo consiste em projetar os vetores Tx, Tx mais Δx e F ao longo das direções horizontal e vertical. Para isso, precisamos conhecer a intensidade das tensões, que denotaremos por T de x e T de x mais Δx, além da massa ρx do deck por unidade de comprimento. Observe que estamos admitindo que ρ de x varie ao longo do deck, para que possamos analisar o que corresponde quando há veículos de diferentes pesos e engarrafados ao longo da ponte. Suponhamos, né, que finalmente que o φ de x seja um ângulo entre a tangente do cabo no ponto de abscissa x e o eixo horizontal, como ilustrado na figura 5. Como F é vertical, as projeções das tensões ao longo da horizontal devem ser iguais aos que nos dá a equação 1. Por outro lado, né, o componente vertical, que é o T de x mais Δx, deve anular a soma de F com a componente vertical T de x, de onde surge a segunda equação, em que G é a aceleração da gravidade, que na primeira equação, os componentes horizontais das forças que atuam no cabo têm a mesma intensidade de T0. Em todos os seus pontos, reescrevemos a equação 1 em termos de T0. Obtemos as equações a seguir. E substituindo as equações as expressões nas equações, as expressões na equação 2, temos essa equação que surgiu e fazendo algumas manipulações algébricas temos a terceira equação. Contudo, se y é igual a u de x, e essa for a equação da curva descrita pelo cabo da ponte, então o linha de x é igual a tangente de φx, de modo que a equação 3 pode ser escrita dessa forma como está sendo transmitida. Vejamos o que acontece quando a distribuição de massa do deck da ponte é uniforme, isto é, quando ρ de x é igual a ρ inicial, que é constante. Neste caso, a equação diferencial é dada por U duas linhas de x igual a G sobre T inicial vezes ρ de x, que pode ser facilmente resolvida integrando os dois lados da equação duas vezes, e aí surgirá a próxima equação, que nesse caso, o C0 e o C1 são as constantes de integração. Para fixar completamente a curva descrita pelo cabo da ponte pêncil que estamos considerando, precisamos de duas condições que nos permitem calcular os valores de C0 e C1. Nesse nosso modelo, essas condições correspondem a dizer que o cabo é amarrado às duas torres verticais de altura H e situadas nas cabeceiras da ponte, supondo que a ponte tem comprimento L, e posicionando a origem dos eixos na cabeceira esquerda da ponte, as duas condições adicionais são o de 0 igual a A e o de L igual a A. De onde isso, né, vai surgir outras equações, outras expressões que a gente vai conseguir resolver de forma algébrica
e para, de fato, surgir a equação que está sendo transmitida agora, por conta da distribuição da massa no deck da ponte, que é uniforme. Nosso modelo tem como essa a solução da parábola. Modelos descritos dessa maneira surgem frequentemente em física e engenharia e são conhecidos como problemas do valor de contorno. Outros exemplos incluem a deflexão de uma barra cujas extremidades são fixas e a distribuição do calor em uma barra metálica cujas extremidades são mantidas a uma altura constante. Todos esses problemas de valor de contorno que estudaremos serão definidas por uma equação diferencial linear de segunda ordem e pelos valores constantes que a função assume nas extremidades do seu domínio. Infelizmente, mesmo uma equação como a da curva, por exemplo, né, ela pode ser descrita a curva descrita pelo cabo da ponte em nosso modelo altamente simplificado pode não ter solução analítica. Isso ocorre, por exemplo, quando a ponte é muito longa e a massa dos veículos engarrafados sobre ela aumenta em direção ao centro da ponte, sendo descrita por ρ, que vai ser igual a uma função exponencial, onde um dos valores é o número real. Quanto maior for esse número real, mais concentrado estará o peso no meio da ponte. Nesse caso, a única saída para encontrar a curva descrita pela solução do problema do valor de contorno é apelar para as aproximações numéricas da solução. Vimos, né, que na seção anterior, sobre algumas hipóteses simples, a curva descrita pelo cabo de sustentação de uma ponte pensil é o gráfico da função u de x, definida pelo problema do valor de contorno, que vai ser igual a u duas linhas de x, como está na equação a seguir, em que L é o comprimento da ponte, A é a altura das colunas que apoiam o cabo de sustentação, G é a aceleração da gravidade, T0 é a intensidade da componente horizontal da tensão do cabo e φ de x é a distribuição da massa do deck por unidade de comprimento. Para que essa equação acima, essa equação que está sendo passada, faça sentido, é necessário que o u de x tenha segunda derivada. Em particular, o u de x, né, tem que ser uma função contínua. Contudo, o espaço de memória em um computador, por exemplo, é finito e não nos permite calcular o u de x para todos os valores de x, a não ser nos raros casos em que a equação pode ser resolvida de forma analítica. Contornaremos esse problema calculando uma quantidade finita de pontos que estejam suficientemente próximos da curva da solução do problema. Quanto mais pontos calcularmos, melhor será a aproximação. Infelizmente, isso não resolve completamente o nosso problema, porque na equação diferencial aparece uma segunda derivada, mas derivadas são calculadas usando limites, correto? Que, por sua vez, requerem uma variável contínua. A saída é, mais uma vez, recorrer a aproximações finitas, assim como a primeira derivada de u de x, que vai ser igual a, a esse resultado que aparece na tela de vocês, que a gente vai, de fato, dividir pelo ΔX, né? E quanto mais próximo o u de x for, e quanto menor for o valor também de h, isso sugere que o tamanho de ΔX suficientemente pequeno é o pequeno quociente, como mostra a equação. Deveria nos dar uma boa aproximação, né? Quando o ΔX ele for menor, ele vai dar, de fato, essa boa aproximação. E quão pequeno for o ΔX vai depender da precisão com que o problema precisa ser resolvido. Antes de poder continuar, precisamos organizar o que dissemos de maneira
um pouco sistemática anteriormente. Para começar, escolhemos em quantas partes o intervalo é o intervalo, né? Que nesse nosso caso vai ser de 0 a L. E vamos dizer que vai ser dividido em N partes, para que não precisemos nos comprometer nem nos preocupar com nenhum número específico. Tomando H igual a L sobre N, nossa meta é determinar aproximações de YJ para os valores de UXJ nos pontos XJ igual a J vezes H, para X igual a zero, que vai até N. Lembre-se que, pelas condições de contorno, U vai ser igual a x0 e U inicial é igual a A, como foi falado anteriormente. Em seguida, aproximamos as derivadas primeiras usando o conceito de Newton, com Δx igual a H, temos a seguinte equação. Contudo, o problema de valor de contorno que estamos resolvendo depende de uma equação diferencial de segunda ordem. Entretanto, vamos fazer aí algumas manipulações, né, algébricas e encontraremos a equação de U duas linhas de x igual a aproximadamente 1 sobre h, como vocês podem notar aí. Admitindo que essa fórmula nos dê uma aproximação muito boa, temos que a seguinte equação para que j seja, né, igual a zero e até n menos 2. Notemos que a gente parou nesse n menos 2 aí, porque o yj mais 2 não faz sentido quando o j for maior que n menos 2. Mas o importante é que em um ato, com todos os sinais de pura bravata, substituímos o sinal de aproximação, que de fato é indicado para isso, por um sinal de igualdade, né? E essa maneira de resolver esses problemas de valor de contorno é conhecida como o método das diferenças finitas. À primeira vista, não parecemos ter feito grande coisa, mesmo aceitando que essa aproximação para U duas linhas de x não é um caso claro de abusar da sorte. Apenas reduzimos o problema aos valores de YJ, aproximamos, né, para que é aproximado a UXJ. Mas não são exatamente o YJ que queremos calcular. Para mostrar que é equivocado isso, basta juntarmos as equações para J igual a zero até N menos 2. Tomando J igual a zero, obtemos a equação a seguir. Bem, tomando como exemplo o que foi citado anteriormente, vamos supor que L seja igual a 1 e que alfa seja igual a 2, no caso o A seja igual a 2. Então, temos que o px, o ρ x é uma constante e igual, tendo como o seu início o t0 sobre g. Escolhendo assim como base o n igual a 5, teremos que a altura é 1/5, né? De modo que o sistema será composto como demonstrado na equação 9. Tendo como resultado, através de manipulações algébricas, temos que os y correspondem a essas coordenadas seguintes. Temos assim como um sistema de coordenadas aproximadas através desses parâmetros. Assim também seguindo como demonstrado na figura 7. Temos também, como demonstrado na figura 7, os pontos 0 e 2 e 1 e 2, que ilustram, né, a curva poligonal, obtendo assim uma ligação entre si e os pontos aproximados juntamente com a solução analítica exata que calculamos da seção anterior. Na solução de exemplos, passamos diretamente pelo sistema 9,
e uma solução a dar-se também, né, uma indicação de como foi resolvido. Por sorte, o sistema específico pode ser reduzido a um sistema com duas equações e duas incógnitas, que pode ser facilmente resolvido. Para isso, basta usar a primeira equação, que ao escrever o y1, e fazer em função do y2, e a quarta em função de y4, tendo assim a substituição entre as expressões, respectivamente, né? E tendo assim uma terceira equação, obtendo um sistema matricial de 2 por 2. Infelizmente, a aproximação que fizemos produziu uma curva poligonal que está muito longe da solução correta, né? Então, isso acontece quando dividimos o intervalo em poucas partes. Ao aumentar de n para 20, ou n de 5 para 20, obtemos um resultado muito melhor, com mais fluidez, né? Como mostra na figura representada ao lado, a figura 7. Apesar de que obtemos duas curvas, né? A apresentada de x, uma função parabólica, né? De x elevado a 2, e também em vermelho a situação que foi demonstrada. Temos que, dessa vez, obtemos um sistema de 19 equações e 19 incógnitas. E dessa forma, está fora de cogitação resolvê-lo através de um método ingênuo, né, como utilizado no fator de n igual a 5. Na próxima sessão, devemos utilizar agora também, através desses sistemas lineares, né, o modo de resolução, não somente como manuscrito, um desenvolvimento como esse, como também utilizando os computadores para ter uma precisão maior. Antes, porém, vamos fazer assim um exemplo que é sobre uma ponte, não uniformemente, né, como demonstrado anteriormente. Então, vamos supor, como sugerido anteriormente, que utilizemos uma função exponencial, assim como ilustrado na figura 7, mas utilizando um método diferente, né, com diferenças infinitas, né, para resolvermos um problema de um valor de contorno exponencial. Então, utilizando dessa função demonstrada, onde temos como base n igual a 20, obtemos um sistema de 19 equações, grande demais para escrevermos a matricial. Figura 7 aqui. Ah, Desenhamos uma curva poligonal, né, obtida a partir de uma solução de sistema linear parabólica que passa-se pelo vértice da poligonal, obtendo através dos pontos 0 e 2 e 1 e 2, como você pode observar, né, na figura, tendo escolhido como n igual a 20, a solução dessa vez ser uma parabólica. Ela o que não é surpreendente, né? Já que agora a massa está concentrada mais ao centro, por ser uma função exponencial dada a isso. Então, vamos retornar um pouquinho ao tempo do ensino médio, né? Então, o ensino fundamental, nos é apresentado sempre, né, o método de resolução de sistemas lineares, né, com duas variáveis. Ah, um deles é o método de adição, que consiste em multiplicar uma equação por uma constante, de modo que quando as equações são somadas, resta-se apenas uma solução, uma equação linear de apenas duas, com uma das variáveis, né? Então, por exemplo, o sistema da equação demonstrada no item 10 aí, no sistema 10, temos que, ao subtrairmos a segunda equação, com o dobro da primeira, né, obteremos que menos y é igual a 2, e substituindo, temos que y real é igual a menos 2, né? Então, portanto, uma solução para esse sistema viria pela equação 11, né? Temos com esses dados. Então, cujas parcelas que estão demonstradas aqui na equação 12,
são as soluções desse sistema. E temos uma condição matriz por 2, né? E considera-se os itens anteriores apresentados, subtraindo a segunda equação pelo dobro da primeira, como fizemos acima, né? Ah, para apresentar, né, umas três equações e três incógnitas, é um pouco mais simples, mas nada nos impede de utilizar esse processo semelhante para simplificar uma terceira equação. Multiplicando a primeira equação por menos 3 e somando a terceira, vamos encontrar uma terceira, um terceiro, um terceiro sistema, assim como apresentado no 13ª equação. E dessa forma, dessa vez, vemos que nas últimas duas equações, né, formaram um sistema de equações com duas incógnitas, que podem se resolver utilizando o método de adição, como conversado anteriormente. Pois, ao multiplicar uma segunda equação apresentada na 13ª por menos 5 e somá-las com a segunda, nós temos as equações representadas pelo item 14 e 15. Mas para resolver esse último sistema, basta multiplicar o mesmo procedimento, replicar, né, o mesmo procedimento e assim sucessivamente para ir vindo a descobrir as incógnitas e resolver os sistemas. E tendo como isso como base, nada nos impede de aplicar esse mesmo procedimento em sistemas mais complexos, né, com mais incógnitas. Mas antes de fazer isso, convém-se se simplificar um pouco as notações. A chave para isso é observar que o único papel das incógnitas que desempenham esse procedimento, né, é as marcações de posição. Para torná-lo mais claro, o que isso quer dizer, considere novamente, assim, né, no sistema, em um sistema 2 por 2 com o qual temos pela equação 16, uma única incógnita que pode ser facilmente resolvida. Nesse método, uma das incógnitas é efetivamente escrita em função da outra, mas nada semelhante acontece no método da adição, até que o sistema tenha sido completamente simplificado, não é isso mesmo? Então, calculamos os valores das incógnitas, começando da última e acabamos na primeira. Como, de fato, ao aplicar o método da adição, precisamos apenas saber quais coeficientes pertencem às quais incógnitas. A melhor maneira de convencer disso, né, é demonstrando através do modo igualitário da equação 16 pelo módulo matricial. Respondendo às incógnitas das devidas, reposicionando, né, as incógnitas nos seus devidos lugares, obtemos um sistema demonstrado na equação anterior, né, a 11ª, onde pode ser facilmente resolvido. Tradicionalmente, opondo as tabelas matriciais correspondentes ao sistema, temos que é preferível pensar nelas como matrizes, né, para simplificar as tabelas. Ah, Tendo como sistema resultante de toda a equação anterior, toda a manipulação algébrica demonstrada no item 17 e 18, é mais fácil se identificar não somente nessa parte linear demonstrada, como também matricialmente apresentada na equação 19. Então, temos que essa variação, né, a identificação dos coeficientes nas duas maneiras, já que temos como matrizes, por meio de matrizes, uma forma mais simplificada, utilizamos um processo de eliminação, né, introduzindo uma solução do sistema anterior citado para cada linha da matriz correspondente a uma equação de sistema. Multiplica-se também toda a linha das constantes e soma com a outra, equivalendo assim a uma mesma operação das equações correspondentes anteriormente citadas. Mesmo? Então, obtendo-se assim com essas da equação 19, temos como base a, a,
a multiplicação, né, da primeira linha por -2 e somando o resultado da terceira linha, e assim sucessivamente, fazendo uma manipulação algébrica, ah, tendo como base, finalmente, a posição da diagonal da quarta coluna, né, eliminando, assim, o resultado das matrizes. Mas, basicamente, para obter essa equação, temos que fazer o processo de eliminação e substituição, né? Então, para início de todo esse sistema, ao obtermos uma determinada matriz, chegarmos a uma determinada matriz, para resolvermos, precisamos começar, né, determinando as etapas que foram executadas para resolver os sistemas dessa matriz. Então, a primeira coisa que devemos fazer é introduzir a matriz aumentada do sistema, que é o nome dado à matriz cujas linhas contêm os coeficientes das variáveis, né? Então, temos que lembrar que os coeficientes da mesma variável devem aparecer, né, em todas as colunas. E em seguida, simplificaremos assim a matriz e eliminando em cada coluna todas as entradas abaixo da diagonal. E ao final da simplificação, obtendo uma matriz conhecida como triangular superior, que, porque todas as entradas abaixo da diagonal são nulas, assim como representado na equação agora. Então, e em seguida, né, construímos um sistema associado à matriz triangular superior, utilizando as mesmas convenções para obter uma matriz aumentada do sistema original. E, finalmente, assim, resolvemos o sistema das equações matriciais, que devemos descontar, né, todas as partes matriciais dos sistemas, levando em consideração todas as incógnitas anteriormente anexadas no sistema, né? Obtendo, assim, o sistema linear apresentado. Então, dado como base a equação 20, ele vem tratando basicamente o que foi citado anteriormente, tendo como etapa a primeira, a eliminação do sistema de posições da abaixo da diagonal, né, de modo a obter uma matriz triangular superior. E assim segue na estrutura do 20, 22, 23 e 24 para se obter nessa etapa. A etapa 2, como citado, vem como base a solução do sistema correspondente à matriz triangular, né, para a resolução da substituição da reversa para o desenvolvimento e chegar ao sistema linear final, obtendo assim um resultado eh, de, para a execução. Tendo assim como a entrada A1 é o pivô desse passo a passo de eliminação, né? Então não se pode ser, não, esse pivô em si ele não pode ser nula, porque se fosse não poderíamos calcular o CJ utilizado na equação 22. E infelizmente ele não é possível garantir que as matrizes aumentadas de todo o sistema que analisamos anteriormente tenham uma entrada, né, diferente de zero. Contudo, a primeira coluna da matriz não pode ser toda nula, porque se isso acontecesse, teríamos os sistemas com mais equações que incógnitas, o que iria entrar em contradição da suposição inicial, né? Portanto, temos que ver que a linha cuja primeira entrada é diferente de zero para o início dessa substituição, não é mesmo? Podendo contornar assim o pivô na simplificação e trocando a primeira linha da matriz, aumentando assim por outra linha cuja primeira posição é diferente de zero. E notando assim que isso não pode ser feito imprudentemente, né? Porque as linhas das matrizes aumentadas podem apenas não se dão por maneira de variações arbitrárias, né? Temos que seguir o sistema dessa manipulação matricial.
Então, temos que a etapa 1, ela se encerra nessa parte da equação 24, justamente porque o A1 ele vem aqui para todo, né, o 1 sendo menor ou igual que o I, né, sendo também menor que o beta igual a B, zerando assim toda a parte inferior do nosso sistema. Então, temos que essa variável da equação demonstrada da equação 25, temos que ela tem como variável, fazendo esse novo sistema através desse trecho, notando-se que o procedimento utilizado para resolver essas duas etapas são recursos que, em outras palavras, consiste em efetuar uma operação que reduzem os problemas, né, de N por N, a nossa parte matricial, né? Então, tendo como base toda essa resolução linear, seguimos obtendo uma equação, um sistema com os dados dos esforços para cada ponto da ponte, né? Conforme a execução de cada variável. E para encerrar, né, vejamos esse exemplo da equação 27, que vai ocorrer o anulamento de um pivô, considerando esse sistema, cuja a matriz, né, aumentada se dará conforme a equação seguinte. Usando a entrada 1,1 como pivô, anulamos as entradas que ficam abaixo dela, obtendo a próxima equação. Nosso próximo ponto, né, que essa aí já é a equação final, o próximo pivô, antes da equação final, deveria estar em 2,2. Entretanto, essa posição é nula, de modo que não podemos, de fato, utilizá-la na eliminação. Nesse exemplo, poderíamos trocar a segunda linha desta última matriz com a terceira ou a quarta linha. E digamos que essa troca seja feita com a terceira, nos dá, de fato, o resultado final, que é essa última equação. E aqui finalizamos, de fato, nossa apresentação. E obrigada por terem nos assistido. Retomando, no caso, através de todos esses processos, nós conseguimos essas bases de dados, né, as informações dos esforços que venham a se ter na ponte, né, nos cabos que venham a estar sustentando nossa base, podendo assim estipular os índices de resistência dos cabos e fazer essas adequações no nosso sistema. Ok? Tendo como referência. Obrigado.